Tentando apresentar aqui como que funciona o limite em funções de reais para reais a n, vetores, vetores que dependem de uma variável. Então, vamos primeiro começar de reais para reais e depois ir para o outro. O limite de reais para reais é basicamente você ter uma lei de formação em que a gente vai mexer com distâncias. Nós temos aqui a imagem de f, sabe, que vai de um conjunto A até os reais, por exemplo. Então aqui a imagem é números reais, valores, e o x é um conjunto A aqui, tá? Seja limitado, infinito, vamos falar que é limitado. Então como vai funcionar? A gente vai ter aqui um valor x0, por exemplo, e aqui a gente vai ter um x, tá? Valor x aqui. E o que a gente vai fazer vai ser trazer esse cara aqui, o x para o x0, certo? Então, pegar o x aqui e trazer para o x0 para ver qual que vai ser a imagem. Então, essa imagem aqui, por exemplo, a função pode ser algo desse tipo aqui, e ele vai dar um f de x0. Só que em alguns casos, essa imagem aqui pode não estar definida. Então, ele pode não ser possível fazer, por exemplo, f de x0. Então, se eu tender o x para o x0, trazer esse x aqui para perto do x0, então ele vai dar o que? F de x0 se ela for contínua. Mas, por exemplo, se for 1 sobre x mais menos 1, eu quiser aqui, se o x0 for 1, e quiser saber qual que é o valor de f de x, então f de 0, f de 1 aqui, né, que é o x0, não vai dar muito bom, né? Vai dar 1 sobre 0 e a gente não vai conseguir saber. Então a ideia aqui é mostrar algo um pouco mais genérico. Então o que a gente vai fazer vai ser aproximar esses valores. A gente vai dizer o seguinte: eu não sei quanto que é o x0, mas eu sei que a distância de f de x até x0, então essa distância, por exemplo, f de x aqui, então essa distânciazinha aqui, esse tamanho, ou esse tamanho aqui, por isso que tem um módulo, né? Porque não importa, por exemplo, essa função aqui para esse... Aí já não teria valor aqui, não teria aqui para frente. Bom, para esse f de x aqui, né? A gente teria um valor, uma imagem menor, então daria negativo. Só para não ficar com um negócio negativo, a gente coloca o módulo, que vai ser distância, tá? Então essa distância x0, ela é regida, por exemplo, por 2x menos x0, tá? Então o que está dizendo aqui? Que a distância de f de x até a f de x0, ela é o dobro da distância de x a x0. Ela é o dobro dessa distância, tá? E aí f de x pode ser trocado por valores, por exemplo, aqui eu sei que é 3. Então eu falo que duas vezes aqui, x, o x0 é 1. Beleza? Então eu sei que a distância aqui de f de x a 3 é o dobro da distância de x a 1, tá? E aí vai mexer com essas distâncias. Então a ideia é colocar aqui uns valores para aproximar, já que a gente não consegue ter esse exato valor ali. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um valor x0 mais um delta. Opa, mais um delta. E aqui um outro lugar simétrico aqui, né? Menos o delta. Então o que eu vou dizer vai ser o seguinte. Pô, eu não sei quanto que é, mas eu sei que se f de x estiver dentro desse intervalo aqui, ó, então aqui seria x0, aqui seria, por exemplo, f de, sei lá, x1, só para não escrever tudo isso aqui, tá? E f de x2.
Mas se o f de x0 tiver nessa distância aqui, nesse intervalo aqui, então tá bom, tá ótimo, tá? Então é isso que eu vou falar. Então eu quero dizer aqui, se a distância de x até x0 for menor do que um delta, então se essa distância tiver aqui, essa distância de x a x0, então se eu pegar um x0 aqui, um x aqui, desculpa, ela tá menor do que uma distância delta, aqui, aqui, ó, aqui é uma distância delta. Tá, né? Porque tá dando um intervalo. Então, se ela estiver dando uma distância delta, isso aqui vai implicar que a distância do f de x até o f de x0, ele vai ser menor que uma distância epsilon, que eu vou dar, tá? Então, por exemplo, eu quero que essa distância aqui seja menor, seja igual a 0,2, seja menor do que 0,2, né? Então, qual delta para o domínio ali, para esse domínio de x, faz com que a distância de f de x até f de x0 seja menor do que 0,2 de distância, que isso aqui seja menor que 0,2, né? Aqui no caso seria essa distânciazinha aqui, seja menor que 0,2 unidades. Qual seria? Não sei, a gente vai achar, né? Mas essa aqui é a definição de limite. A gente pega ali um epsilon que a gente quer que esse f de x esteja com uma distância de 0,2, uma distância epsilon, e aí qual que é o delta que faz isso acontecer? Bom, mas o que os livros colocam, né? Eles colocam, por exemplo, um valor A qualquer, esse aqui é para onde você quer que tende, né? Isso aqui vai implicar que 0 menor módulo de f de x menos o limite, tá? Que é o L. Que é o quê? Que é o valor que vai realmente dar ali, né? Que é realmente aquele valor que vai ser. Então é basicamente isso, é qual o valor delta que faz com que a distância da f de x até o limite ali, até o valor da f de x0 verdadeiro, seja menor do que essa distância epsilon. E aí, quanto menor o delta que eu der, né? Quanto menor aqui esse intervalo aqui, então por exemplo, esse delta pode estar mais próximo, ele pode estar aqui, né? Então, se eu fizer aqui mais próximo, deixa eu... Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um delta, x0 mais delta aqui, e aqui x0 menos delta. Então, veja, quanto mais eu diminuir o delta, quanto mais menor ficar esse intervalo, menor vai ser a distância ali da f de x para o limite verdadeiro. Então, a ideia é diminuir isso o suficiente para que, né, fique o limite ali, né? Claro, não pode ser zero, a gente não vai avaliar ali quando o x é realmente zero, porque tanto pode ter problema desse tipo de funções aqui, né? Por exemplo, x menos 1. Como que eu vou avaliar ali se o x for realmente 1, né? Não tem como. Então a ideia é chegar perto, mas nunca ali, realmente no valor. E aí isso daqui, bom, vai dar o x que tende a A sem a nomenclatura dele, que vai dar L, tá? Essa é a nomenclatura. Agora, como que vai funcionar o limite para vetores? Esse limite aqui é praticamente igual, tá? Então, dado o epsilon lá, maior que zero, então vai ter que existe um delta maior que zero, tal que, tá? Com f aqui vai ser definido como reais para o r de n, e o L ele vai ser também um r de n ali, com um vetor de n coordenadas, né? Tal que a distância desse valor x até A, ele vai ter que ser menor do que delta, né? E ele sendo menor que dessa distância sendo menor que delta, isso aqui tem que implicar que o módulo do vetor subtraído ali, né? F de x menos o L, esse módulo desse vetor aqui,
ele tem que ser menor do que o epsilon dado, tá? Então temos esse aqui. E aí, como seria isso aqui? Vamos pensar um pouco. A gente tem um vetor aqui geométrico, vou colocar um vetorzinho geométrico aqui, f de x. E a gente tem um vetor L. Então ele está dizendo aqui que então aqui seria a subtração, né? Então o vetor resultante f de x menos L é esse cara aqui. E observa que esse cara aqui ainda tem um pequeno módulo, né? Ele não é zero. Mas esse módulo tem que ser menor do que o valor epsilon dado. Então esse módulo tem que ser menor. E aí se o f de x aqui for tão pequeno, né? Que os dois vetores se confundem, aí esse módulo aqui vai dar zero, né? Ou próximo de zero. E aí chega no L, tá? E aí tem uma nota no Guidoriz que é o seguinte, vamos lá. Ele fala que essa distância aqui, menos L, sendo menor do que epsilon, ela vai implicar, tanto na ida quanto na volta, essa distância vai ser menor do que epsilon se e somente se o vetor f de x estiver pertencendo a um conjunto B epsilon com raio L. Tá? Vou mostrar aqui. Então esse B epsilon ele é definido como um vetores K que pertence a R de M, tal que o módulo de K menos L é menor do que epsilon. Opa, tá? E aí é o seguinte, isso aqui pode ser interpretado geometricamente da seguinte forma. A gente tem aqui ó, o vetor L, tá? O ponto L ali, não, vetorzinho L. E esse L vai servir de centro para uma circunferência de raio epsilon. A circunferência tem raio epsilon. Então todo vetor que tiver, por exemplo, aqui, e que a distância, que a diferença seja ó, menor do que epsilon, essa distânciazinha menor do que epsilon, todo vetor assim, ele vai pertencer a essa bola aqui, né, circunferência. Esse vetor, se tem tamanho menor do que epsilon, está contido aqui dentro desse local, desse conjunto B. Esse conjunto B epsilon. Não sei bem como que poderia chamar isso, mas é um conjunto, né, de vetores ali. Não sei bem se seria um conjunto, talvez eu acho que seria um conjunto de pontos, eu não sei bem como nomear isso, desculpem. Eu acho que seria um conjunto de pontos, né? Pontos de N coordenadas que satisfaz essa definição aqui, né? Eu acho que é um conjunto de pontos que satisfaz essa definição. Porque esse K aqui, ele é um vetor para x, vou colocar alfa 1, alfa 2, então ele tem alfa, N coordenadas alfa. E o L vai ser a mesma coisa, né? Que ele também pertence a R de N. Então ele também tem N coordenadas. E aí se a gente pega o módulo, a diferença ali, né? Então fica alfa beta 1 ao quadrado mais isso aí vai somando tudo, né? Alfa n menos beta n ao quadrado menor do que epsilon ao quadrado, né? Então forma um local de pontos ali, né? As coordenadas, as n coordenadas θ1 até θn que satisfaz essa definição. Mas eu não sei bem se está correto chamar isso de conjunto de pontos, bom. Mas atende isso aqui a interpretação geométrica, me corrija no comentário se alguém souber. Então a gente tem isso aqui, né? Então todos os vetores estão pertencendo aqui dentro.
E aí é praticamente isso, a definição de limite não muda muito, né? São esses vetores que estão dentro desse conjunto que ele chama de bola aberta, se eu não me engano. É isso mesmo, bola aberta ele chama. O Guido diz aqui, tá? E a partir disso a gente consegue tirar todas as definições de as ideias de derivadas, integrais, etc, né? Integrais não, integrais seria soma, acho que não viria o caso. Mas essa é a ideia aqui dos limites para R de N. Então a ideia aqui é entender bem essa parte, né? Esse limite de funções reais para reais. Se entender bem, eu acredito que esse daqui não tenha muita dificuldade também, que só vai mudar que tá lidando com vetores, né? Se interpretar geometricamente com essas setinhas, né?